Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso. Vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha aí, chegou aquele momento da nossa revisão e avaliação. Isso mesmo, a gente vai relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos aí durante essa semana que passou e vamos para a nossa avaliação. Então, galerinha, sem mais, vamos todo mundo pegar o papel, a caneta, anotar as dúvidas que vão surgir aí durante a nossa revisão, participar e para a gente poder relembrar o que nós trabalhamos e ter uma boa prova. Vamos lá para a nossa revisão. Olha aí, pessoal, então a gente vai começar a nossa revisão de hoje e para a gente começar a falar ali do povo grego, de toda a história da Grécia, da gente relembrar aí o que foi trabalhado sobre a Grécia, vamos dar uma olhada nesse videozinho que o professor trouxe, olha só. Economia no período arcaico. Foi no período arcaico que os antigos genos foram transformados em unidades políticas chamadas de polis ou cidade-estado. As polis eram controladas por uma aristocracia proprietária de terras e foram aos poucos se tornando importantes centros comerciais do mundo grego. As polis eram independentes, ou seja, cada uma delas possuía um governo próprio. As maiores e mais prósperas polis gregas foram Esparta e Atenas. Com o aumento da população, as terras cultiváveis disponíveis se tornaram limitadas. Por isso, os gregos fundaram várias colônias ao longo do mar Mediterrâneo. É isso aí, galerinha. Então a gente viu um videozinho falando sobre a formação das polis, que eram as cidades-estados independentes, que gozavam ali de uma certa liberdade, por serem cidades-estados independentes. A gente vai começar então a nossa revisão também falando sobre o período arcaico, olha só. O período arcaico é um período que compreende entre os anos de 800 a.C. e 500 a.C., corresponde aí ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico, tá? A gente vai ver que esta época, ela guarda profundas mudanças políticas e econômicas devido à consolidação das cidades-estados. É justamente neste período, no período arcaico, pessoal, que a gente vai observar a consolidação das cidades-estados. Professor, mas o que é mesmo uma cidade-estado? Uma cidade-estado, coleguinha, é aquela cidade que tem uma autonomia. Não existe a figura de um rei ou a figura de um imperador que controle todas as cidades. Cada cidade tem o seu próprio líder e ela tem ali uma autonomia. Não existe um poder central sobre todas as cidades. Cada cidade é independente, não responde a nenhum poder maior do que o poder estabelecido dentro dessa cidade. Cada cidade tem o seu líder. Esse líder geralmente é alguém ligado aí à questão das guerras. Dessas cidades-estados que se consolidam ali no período arcaico, nós vamos ter duas que vão se destacar de maneira significativa. Vamos ver aí a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, que são as duas cidades que mais se destacam naquele período, dentro desse período arcaico, durante o período de formação e consolidação ali das cidades-estados. Vamos falar então um pouquinho sobre Esparta, ó. Esparta ficou marcada por ter uma sociedade hierarquizada, com pouca mobilidade social. Então, Esparta, ainda que houvesse uma mobilidade social, onde as pessoas poderiam ascender, crescer socialmente, deixar de ser um pobre para se tornar alguém que pertencesse ali à aristocracia,
isso ainda era muito pequeno. Essa mobilidade social era muito pequena. Mas era uma sociedade hierarquizada. E dentro dessa estrutura social, nós vamos ver os esparciatas, que eram aí a classe privilegiada, que gozava de riquezas, que tinha várias riquezas, que havia conquistado essas riquezas, e essas riquezas vinham de suas terras e eram os únicos com direitos políticos. Então, os esparciatas, que eram aqueles proprietários de terras, tinham privilégios, eram uma classe privilegiada, porque tinham as riquezas essas que vinham das suas terras, e eram os únicos com direitos políticos, eram os únicos que podiam opinar sobre as questões políticas dentro da cidade de Esparta. Esparta, galerinha, também se destacou muito por ser um povo guerreiro, um povo que iria batalhar, lutar com vários outros povos daquela região, conseguindo um destaque aí, principalmente nas guerras, tá? Os espartanos eram um povo, Esparta era uma cidade que treinava as pessoas para a guerra. Então, eles tinham uma habilidade muito grande na arte da guerra. Depois, nós vamos ter também Atenas. Olha só, Atenas, conhecida como lar da democracia, aquela ideia de democracia que nós conhecemos surgiu dentro da cidade de Atenas, por isso Atenas é conhecida como lar da democracia, que é um sistema político que surgiu lá no século IV a.C. A cidade de Atenas é um dos locais mais estudados da Grécia pela quantidade de escritos nela feito durante o período clássico. Nós vamos ver, então, que Atenas era uma cidade que estava, de fato, aberta para a produção do conhecimento. Atenas era uma cidade que tinha essa preocupação com a busca pelo conhecimento. Isso acabou colaborando para que várias obras fossem escritas dentro da cidade de Atenas. Professor, Atenas era uma sociedade, a sociedade de Atenas era uma sociedade, então, que se preocupava apenas com essa questão do conhecimento e tal? Não, Atenas também era uma cidade que tinha um povo que lutava, guerreava. Só que nós vamos ver que grande parte do que foi discutido, que foi descoberto, vários conhecimentos surgiram dentro de Atenas, dentro da cidade-estado de Atenas, que Atenas tinha essa preocupação com a questão da democracia, com a busca pelo conhecimento, vários pensamentos filosóficos surgiram dentro da cidade-estado de Atenas naquele período ali entre os séculos 4 e 5, tá? A sociedade ateniense era uma sociedade formada por três principais camadas sociais. Nós vamos ver os cidadãos atenienses, tá? Que eram os grandes proprietários de terra, tá? Os cidadãos atenienses, os metecos e os escravos, tá? A sociedade ateniense, então, ela tinha esses três grupos, esses três principais grupos sociais: os cidadãos atenienses, os metecos e os escravos. Com a aquisição de riqueza, em virtude da exploração colonial, Atenas também tinha como principal fundamento da cidadania a posse de terra. Então, galerinha, do mesmo jeito que em Esparta só era considerado cidadão de Esparta quem tinha propriedade de terra, em Atenas, na cidade de Atenas, o princípio é o mesmo. Só é considerado cidadão ateniense aquele que tem a posse da terra. E, geralmente, quem tem a posse da terra são os homens nascidos em Atenas, que vão herdar ou conquistar essas terras nas batalhas. Então, cidadão ateniense é somente os homens, tá? São somente os homens. As mulheres, as crianças não são consideradas cidadão ateniense, tá bom? São pessoas que vivem dentro de Atenas, mas não são considerados cidadãos atenienses. Eles não têm essa cidadania na cidade de Atenas, eles não podem opinar sobre as questões políticas dentro da cidade de Atenas, tá? Depois deste período, nós vamos para o período clássico. Olha só. O período histórico do século IV
do século V e IV a.C., na região grega, foi denominado pelos historiadores como período clássico, tá? Então, este período clássico, ele compreende, segundo aí a divisão dos historiadores, entre o século V e o século IV a.C. Este período seria marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre os próprios gregos, tá? Se não bastasse as invasões de outros povos, de outras civilizações que vão tentar invadir as cidades-estados gregas, eles também iriam acabar entrando em conflito entre eles mesmos, entre os próprios povos gregos ali, entre as cidades-estados gregos, que vão começar a lutar entre elas por causa de questões políticas, principalmente as econômicas, tá? Geralmente as guerras ali vão estar ligadas à questão das posses de terra e às questões econômicas. Foi também, neste período histórico, que a civilização grega conseguiu alcançar o ponto mais alto do seu desenvolvimento econômico-cultural, tendo como principal cidade-estado a cidade de Atenas, tá? Foi neste período clássico, então, que a gente pode dizer que toda a civilização grega conseguiu alcançar aí o ponto mais alto do seu desenvolvimento. Foi um período em que eles mais se desenvolveram economicamente e culturalmente. Foi neste período clássico, e a cidade que mais se destacou durante este período foi a cidade de Atenas, tá? Então, o período clássico é marcado por esse grande crescimento econômico e cultural da civilização grega, tendo como grande destaque aí a cidade de Atenas, que seria um grande referencial a partir de então. Entre as guerras que nós vamos ver acontecendo ali entre os gregos e outros povos, a gente vai destacar aqui na nossa revisão as guerras médicas. Olha só. As guerras médicas ocorreram entre o ano de 500 a 448 a.C. e vai acontecer entre os gregos e persas, pelo domínio do mundo antigo. Nós vamos ver pela primeira vez na história grega as cidades-estados se unirem para defender a invasão dos persas. É a primeira vez que o povo grego se une, as cidades-estados vão se unir para lutar contra a invasão dos persas, que era um povo muito forte, que tinha um grande exército e estava expandindo seu domínio sobre aquela região da Grécia, dos povos gregos, e para evitar essa invasão, e para evitar que eles fossem dominados pelos persas, eles vão se unir, formarem uma grande coalizão para tentar evitar essa dominação dos persas na região da Grécia Antiga, tá? Nos povos gregos ali. A vitória da Grécia sobre a Pérsia foi importante para os gregos conquistarem a hegemonia do mundo antigo. Então, os gregos acabariam conseguindo derrotar os persas e conseguindo conquistar aí a vitória. Isso acabaria colaborando pela consolidação da hegemonia do mundo dos gregos ali no mundo antigo, tá? A vitória grega sobre os persas, fortaleceu Atenas, porque Atenas era quem ia liderar a formação da Liga de Delos, que foi justamente a união das cidades-estados que tinha por sede a ilha de Delos, por isso que ficaria conhecida como a Liga de Delos. E era aonde um tesouro foi guardado para financiar a defesa dos gregos em caso de novas guerras. Nós vamos ter ali no mundo grego várias cidades-estados independentes com o seu governo, com o seu exército. A Liga de Delos foi quando nós vamos ver todas essas cidades-estados se unindo, formando aí um único exército e indo lutar contra os persas. Nós vamos ver, então, a Liga de Delos sendo essa união de todas essas cidades-estados. A ilha de Delos foi a ilha escolhida para guardar aí, liderar essa união,
e nela foi guardado um tesouro que serviria para custear, caso houvesse de novo outras invasões. Existia um dinheiro guardado ali, existia uma riqueza guardada ali para financiar os exércitos que iriam lutar caso houvesse aí um outro conflito dos gregos com outros povos. Mas essa Liga de Delos não seria aceita de forma pacífica para todas as cidades-estados. Nós vamos ver que Esparta seria uma cidade que não concordaria com a Liga de Delos. Olha só. Mas Esparta e outras cidades não concordaram com o domínio ateniense e formaram também a Liga do Peloponeso, que tinha o mesmo princípio, mas ela era para se opor à Liga de Delos. O resultado disso foi a Guerra do Peloponeso, que ocorreu aí entre os anos de 431 e 404, onde nós vamos ver Esparta e Atenas, cada uma com a sua liga, lutando entre elas para manter ali o domínio e o controle sobre as cidades-estados naquela situação. E Esparta acabou se dando melhor, saiu vitoriosa da guerra, mas também enfraqueceu a unidade da civilização grega. A vitória de Esparta acabou trazendo aí um enfraquecimento da unidade da civilização grega. As cidades-estados ficaram abaladas economicamente e isso acabaria deixando-as fragilizadas. E aí, Tebas acabou entrando em guerra com Esparta e venceu. Mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. Então vejam só, Esparta acabou ficando enfraquecida com a guerra do Peloponeso contra Atenas, e isso acabaria enfraquecendo todas as cidades-estados do mundo grego naquele período. Tebas acabaria entrando em guerra também com Esparta e venceu Esparta, mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. A Macedônia estava em plena expansão. Nós vamos ver aí o rei Felipe II expandindo o Império da Macedônia e ele acabaria conquistando a Grécia, mantendo aí todo o povo grego dominado por estrangeiros até o século XIX depois de Cristo. A Grécia nunca mais seria a mesma, o mundo grego ali nunca mais seria o mesmo depois de Felipe, depois do Império Macedônico ocupar a região. Certo, pessoal? Atrelado ao Império Grego, nós vamos ver também o Império Romano, que começa a ganhar força e se expandir pouco tempo depois. Olha só, a gente vai ver a Macedônia ocupando aquela região, depois o Império Romano também começa a se expandir, ocupando aí boa parte do mundo oriental e do mundo ocidental naquele período. Olha só, o Alto Império Romano ocorreu ali entre os anos de 27 a.C. e estendeu-se ali até por volta do século III, aproximadamente. Nós vamos ver que imperadores tinham um poder quase total e geralmente eram considerados divinos. Alguns imperadores eram considerados aí como deuses. Otávio seria o primeiro imperador romano denominado de Augusto. O que isso quer dizer, professor? Augusto significa majestoso, o exaltado, o venerável. Então, Augusto Otávio seria aí o primeiro imperador romano que governaria durante 41 anos, e este período se caracterizou pela hegemonia e prosperidade, ficando conhecida também como Pax Romana, e durou aí até o século III, certo? E o que era essa Pax Romana, professor? A Pax Romana é um grande período de paz e prosperidade que existiu no Império Romano de 27 a.C. até o ano de 180 depois de Cristo. E foi importante na manutenção do poder romano sobre as regiões que haviam conquistado. Afinal de contas, o Império Romano expandiu seu domínio de forma significativa, se tornando um dos maiores impérios que o mundo conheceu no mundo antigo. O termo, que está em latim
idioma oficial de Roma, significa paz romana e foi aplicado sobre todos os territórios que estavam sobre o controle deste grande império, tá? Então a Pax Romana traduzindo para o português, seria essa paz romana que se estendeu aí por todo o Império, um período de grande prosperidade para o Império Romano. O Império foi herdeiro da expansão territorial vivenciada por Roma nos últimos séculos, tendo seu apogeu no século II d.C., e muitos povos foram incorporados ao Império Romano, dando a ele um aspecto multicultural. Aí nós temos algumas características desse Império Romano. Ele era essencialmente comercial, então a sua riqueza estava baseada nas atividades comerciais. Eles escravizavam os povos conquistados, cada povo conquistado acabava se tornando escravos. Eles tinham controle das províncias que eram feitas por Roma. Era uma sociedade politeísta, com a presença de vários deuses. Os governantes tinham um cargo vitalício, ou seja, ficavam no poder até a sua morte, e a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares, tá? Nós vamos ver que dentro do Império Romano, eles desenvolviam a política chamada política do pão e circo. E o que era essa política do pão e circo, professor? Olha só, ela surge no período de transição entre a República e o início do governo imperial, tendo seu auge aí no Alto Império Romano. E ela consistia nada mais do que em promover grandes banquetes, grandes festas, com eventos esportivos e artísticos, assim como também distribuir pão e trigo. Esses eventos tinham a função de entreter a plebe, despolitizando e evitando reivindicações ou levantes populares. Também tinham a função de aumentar a popularidade dos líderes romanos. O que era, pessoal, essa política do pão e circo? Nada mais do que uma forma do imperador, dos governantes, enganar a população. Organizavam festas gigantescas, faziam entretenimento ali dentro dos espaços destinados a isso, com batalhas, com lutas, e distribuía pão e circo para que todo mundo achasse que estava tudo bem, né? Era uma forma que tinha de entreter a plebe para que a população não fosse reclamar da situação precária que Roma já estava começando a vivenciar. Lembrem-se que logo depois Roma vai começar a ter alguns problemas, que isso vai acabar afetando todo o império. Nós vamos ver que durante este período ainda dentro do Império Romano, surge o cristianismo, porque Jesus Cristo teria nascido na Palestina, que era uma região que havia sido ocupada aí pelos romanos. Os romanos estavam tendo domínio ali sobre a região da Palestina. Então Jesus Cristo teria nascido nessa região da Palestina, que seria aí no período considerado o ano 1 da era cristã, quando Jesus Cristo nasceu. E o imperador naquele período, durante este período, o reinado era de Otávio Augusto. Segundo as tradições, a morte de Jesus foi no ano de 33, né? Jesus morreu com 33 anos, então foi no ano de 33 depois de Cristo, já no reinado de Tibério, que já era o segundo imperador. E aí nós vamos ver que o cristianismo iria, de certo modo, influenciar o período do Império Romano, porque nós vamos ver, durante um primeiro momento, durante aí os 3 séculos seguintes, o cristianismo sendo largamente percebido no Império Romano, até que ele viesse a ser legalizado no reinado de Constantino em 313, e sua posterior oficialização como religião oficial do Império por Teodósio no ano de 390, quando o cristianismo passaria a se tornar a religião oficial do Império Romano e todas as outras práticas religiosas seriam condenadas, seriam proibidas aí pelo Império. E este cristianismo queria dar base, iria consolidar a fé, expandir
essa crença dentro daquele período da história antiga até a queda do Império Romano no ano de 476, e seria esse mesmo cristianismo que iria dar as bases aí da sociedade feudal que surge logo em seguida com o fim do Império Romano, certo? Mas isso vai ser assunto para uma outra revisão. Agora, o professor Eberson se despede por aqui e aguardo vocês aí numa próxima revisão para a gente falar sobre essa nova fase que o mundo antigo iria vivenciar. Nós estaríamos entrando aí nessa nova fase chamada de Idade Média. Mas vai ser para uma outra aula. Até a próxima!